dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Andiara, de Língua Portuguesa, com mais uma aula para o 9º ano. Bom, o que falaremos nessa aula? Nessa aula, nós continuaremos a tratar o assunto oração subordinadas. Só que dessa vez, nós vamos falar da oração subordinada adverbial. Aí vocês vão, deve estar se perguntando, nossa, essa oração subordinada não acaba nunca? São 3 classificações. Estudamos a oração subordinada substantiva e agora partiremos para a subordinada adverbial. Bom, quando uma oração subordinada é considerada adverbial? Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Lembrando que quando eu tenho essa expressão adjunto adverbial, significa que eu tenho uma palavra junto com o advérbio que me dá o valor do próprio advérbio, que é a própria palavra. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Possuem a função do advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. E são classificadas em 9. Nossa, professora, quantas? Só que são super fáceis, porque o próprio contexto da oração vai nos dizer qual a classificação dela. É só prestar atenção. Então, eu tenho as causais, as comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Nós vamos ver uma a uma e, só para lembrar, eu vou retomar com vocês o conceito de oração subordinada. Lembrando que uma aula é intercalada à outra. Então, partindo lá do princípio, antes da oração subordinada substantiva, nós vimos o conceito de frase, oração e período. Não vimos isso? Então, entendemos que, para ser oração, eu tenho que ter um período. Um período, ele é formado por um verbo. E mais de um período, que é período composto, é formado por 2 ou mais verbos. Bora lá. Uma oração é subordinada quando estabelece uma função sintática sobre as outras. O que é uma função sintática sobre as outras? Ela vai exercer o valor da outra. A sua função está totalmente na oração principal. Por quê? Ela exerce o valor da oração principal. Por isso que ela é subordinada. Ela é subordinada a uma oração principal para que eu entenda esse conteúdo da minha oração. Bora lá, falando ali, ó. Mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês. Depende de outra para que apresente o seu sentido completo. Dependendo da função sintática exercida na frase, as orações subordinadas são classificadas em 3 tipos. Lembrando que funções sintáticas são as funções que se estabelecem entre períodos, orações e frases. Quando eu estudo isso sintaticamente, eu vou ver o que essa relação, que é a minha subordinada, está tendo com a minha oração principal. Então, são classificadas em 3 tipos: adverbiais, adjetivas e substantivas. Já vimos as substantivas, né? Já falamos sobre as substantivas em aulas anteriores, que são as orações que exercem valor de substantivo. Agora, vamos entrar mais a fundo nas orações adverbiais e a próxima será a adjetiva. Oração subordinada adverbial causal. Então, eu tenho que entender de início, para ter uma oração subordinada, eu preciso que a minha oração principal, que inicia, essa subordinada, ela mantém a relação, ela é sintaticamente
junto com a oração principal, porque ela mantém a relação com a minha oração principal para que eu entenda, para que tenha sentido, para que eu consiga entender o que está ali proposto. As orações subordinadas adverbiais, quando elas são causais, elas exprimem o quê? O nome já diz, uma causa ou motivo. Só vai mudar uma coisa. Para ter oração subordinada, tem que ter o suborno. Tem que ter a minha relação sintática com a minha oração principal. Na subordinada substantiva, eu tenho o valor de substantivo. Na adverbial, eu vou ter o valor de advérbio. Só que assim, eu vou ter a expressão de adjunto adverbial. Ela vai ser sempre por uma expressão de advérbio. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Exemplos. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Qual é a causa de não ir à festa? A chuva. A chuva não deixou que eu fosse à festa. Então, vamos entender agora por que eu vou classificar esta oração em oração subordinada adverbial causal. Primeiro, qual que é a minha oração principal? A minha oração principal é não fomos à festa. Qual vai ser a minha subordinada? A minha subordinada, pois estava chovendo muito. Por quê? A subordinada está completando a minha função sintática da minha oração principal. Quando eu completo, quando eu dou aí um contexto, uma definição melhor, porque se eu só falar não fomos à festa, fica muito vago. Quando eu completo, eu vou pelo contexto. Eu estou usando qual palavrinha ali para completar? É o pois, não é? Então, se eu for analisar essa oração, eu estou vendo que nós não fomos a essa festa, porque estava chovendo. É uma causa. Está expressando uma causa. E aí vocês, bora memorizar, né? Porque, que, como, pois, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Quando eu falo em memorizar, além de memorizar, você tem que entender ela dentro da oração. Porque se eu for pegar a palavra porque aleatoriamente, ela também pode explicar uma coordenada explicativa. Então, depende do meu contexto. Eu vou entender que ela é subordinada, eu vou ver por que ela é adverbial, tá? Porque ela está expressando um valor de advérbio. Olha lá, chovendo muito é o quê? Quando eu falo está chovendo muito, é uma causa. Então, está expressando uma causa do advérbio. Próxima. Ela não foi à escola hoje porque estava doente. Outra causa. Ela não foi à escola hoje. Por que ela não foi à escola hoje? Porque estava doente. Então, ela é outra causa pelo fato que ela não foi à escola. Próxima. Nós temos a oração subordinada adverbial comparativa. A comparativa, ela vai estabelecer comparação. Ela vai manter, você vai conseguir fazer uma comparação entre os termos. Então, as conjunções integrantes adverbiais utilizadas são como, assim, como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem, que, combinado com menos ou mais. Exemplos. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Eu estou comparando Paula ao seu irmão. Gente, como vocês vão me perguntar de novo, professora,
eu não estou entendendo por que ela é adverbial. Comparativa eu já entendi, porque eu estou comparando Paula ao irmão, correto? Agora, professora, por que esse adverbial? Porque ela expressa um valor de adjunto adverbial. Como eu falei lá no começo, adjunto adverbial são duas palavrinhas junto. Uma palavra que vem junto ao advérbio. Então, no caso aqui, Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Está falando que Paula é estudiosa igual ao seu irmão. Esse tanto quanto, ela tem um advérbio de comparação. Só que eu não estou usando o quanto sozinho. Eu estou colocando tanto quanto. Duas palavras juntos que me dá o valor de um advérbio de comparação. Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Então, Luísa estava nervosa igual a mim. Então, eu estou usando um advérbio, está relacionado o quê? Advérbio é uma palavra que vem para modificar o próprio verbo ou o próprio advérbio. Então, Luísa estava nervosa na reunião. Qual que é o verbo? Estava. Luísa estava nervosa na reunião. Tal como eu. Então, eu estou modificando essa ação de estar de Luísa, porque eu estou colocando ela não está mais sozinha nervosa. Ela está como eu, tá? Então, Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu, exerceu aí um advérbio de comparação. Por quê? Modificou inteiramente a ação do verbo. A próxima é a oração subordinada adverbial concessiva. O que é concessiva? Tudo bem que exprime uma concessão, né? Que concessão exprime permissão. Só que para vocês ficarem mais fácil, como que eu vou conseguir resolver essa oração concessiva? É quando eu tenho algo positivo, mas de repente aquele positivo se transforma em negativo. Me dá totalmente o oposto. Bora lá o exemplo. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Como que ela dança com o pé quebrado, gente? Ela não dança, né? Tá com o pé quebrado. Ela apenas gosta, mas, embora esteja com o pé quebrado, coitadinha, não vai dançar. Vocês viram que eu tenho de primeiro passo algo positivo. Depois, essa palavra embora fez o quê? Fez o oposto, porque ela não vai dançar. Ela está com o pé quebrado. Então, eu tenho elas com quanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, sem bem que, mesmo que, em que pese. Todas essas subordinadas adverbiais, quando eu trocá-las, qualquer uma dessas, e substituir pela palavra embora, e dessa minha oposição de algo positivo para algo negativo, eu sei que eu tenho a adverbial concessiva. Correto? Próxima. Oração subordinada adverbial condicional. O nome já diz, uma condição. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Exemplo: iremos à festa desde que não chova. Qual é a condição para nós irmos à festa? Se não chover. Então, eu dei uma conjunção aí, desde que não chova. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Eu vou falar sobre a reunião se tiver quem? Se quem tiver lá? José. Então, eu só falo dessa reunião se o José estiver presente. Então, é uma condição. Vocês viram que o próprio contexto da oração, ela consegue me dar a classificação dessa oração subordinada adverbial? Próxima. Oração subordinada adverbial
conformativa. As orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem conformidade. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Então, é algo que eu vou estar como se eu tivesse, por exemplo, faremos o bolo conforme as dicas da Maria Elisa. Então, eu vou estar seguindo a dica, eu vou estar atenta àquela dica, eu vou estar fiel ao que Maria Elisa vai me dizer. Então, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, ele está ciente às regras de conduta, tá? Ele está o quê? Ele tem essa conformidade de que tem que seguir as regras de conduta. A próxima também, faremos o bolo conforme as dicas da Maria Elisa. Então, todos estamos cientes que para fazer o bolo, nós temos que ter as dicas da Maria Elisa. Próximo, oração subordinada consecutiva. Essas exprimem consequência. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Exemplo: o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Qual foi a consequência do fato do palestrante falar tão baixo? Nós não conseguimos ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Qual foi a consequência de ser persistente aos seus sonhos? Acabou concretizando-os. Oração subordinada adverbial final. As orações subordinadas adverbiais finais exprimem finalidade. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são a fim de que, para que e por que. Estamos aqui para trabalhar, então é o fim que eu vim aqui. Eu vim com esse fim, um fim de trabalhar, não para outra coisa. Escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Esse curso, para mim, só tem essa finalidade, para que eu possa trabalhar na área desejada. Oração subordinada adverbial temporal. As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem circunstâncias de tempo. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Exemplos: enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Assim que passar no exame final, irei de férias. Então, eu estou dando o que aí? Eu estou dando uma consequência de tempo. Assim que passar no exame final, eu preciso desse tempo para eu passar no exame final. Assim que eu passar no exame final, eu irei de férias. Enquanto eles se divertem, no tempo ali que eles se divertem, outros trabalham, né? Nós trabalhamos. Então, vocês têm que analisar pelo contexto e aí vocês vão entender e saber perfeitamente classificá-las. Próxima, oração subordinada adverbial proporcional. Essas exprimem proporção. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são a proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Exemplos: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, à medida que o tempo passa, eu estou fazendo o quê? Uma proporção, né? Eu estou exprimindo essa proporção de tempo. À medida que essa proporção de tempo vai passando, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Tá? Próxima.
Agora por essa aula só, e a próxima será a nossa oração subordinada adjetiva nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e por agora é só. Bom dia, boa tarde, boa noite.